sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo episódio da terceira temporada do podcast Jogando Verde. No episódio de hoje, nós iremos conversar sobre um tema que se torna cada vez mais relevante no nosso contexto social, o racismo ambiental. Para enriquecer o nosso debate e contar um pouco de seus conhecimentos referentes à temática, contamos com a presença de Leila Paixão, mestranda do Programa de Meio Ambiente, Águas e Saneamento da Universidade Federal da Bahia, onde realiza pesquisas com foco na temática do racismo ambiental. Oi, pessoal. Eu quero agradecer pelo convite ao Grupo PET, por intermédio do professor Fábio Ribeiro, que eu tenho muito respeito, pois, junto comigo, ele vem abraçando a temática racial. Eu sou Leila Paixão, sou graduada em Biologia pela Universidade Católica de Salvador, sou professora de Biologia desde 2013, educadora ambiental da Fazenda Urbana Be Green e mestranda do MAASA. Eu sou Maria Laura e eu sou integrante do Programa de Educação Tutorial de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal da Bahia. Primeiramente, é de fundamental importância abordar sobre a necropolítica associada à restrição do acesso ao saneamento básico das populações majoritariamente negras. Mas antes, conceituar o racismo ambiental como um promotor da desigualdade social diante da exposição ao descarte inadequado dos resíduos, poluição e sobrevivência em ambientes inóspitos, é pontuar a negligência governamental para as comunidades mais carentes. Sendo assim, o racismo ambiental configura um impacto, dano ou risco ambiental racialmente desproporcional, independente da intenção do causador, que impacta diretamente o ambiente da moradia, trabalho e lazer de grupos historicamente racializados. A nível de exemplificação, o impacto da construção de resorts e condomínios de luxo em áreas protegidas, atividades mineradoras, poluição por pesticidas e agrotóxicos têm sido historicamente arcados pelos povos originários e pela população negra em benefício do grande empresariado, trazendo como consequência o genocídio, cuja causa consiste nas condições ambientais insalubres de moradia. Como forma de aprimoramento da discussão, expandir o debate sobre a necropolítica vinculada ao racismo ambiental se faz necessário a partir do momento em que, além dessas pessoas que residem em áreas urbanas menos priorizadas pelo poder público, também atinge os povos originários. Estes são afetados diretamente, levando em consideração todo o contexto histórico existente no percurso da persistência e resistência no existir indígena. Assim, é reafirmada por estratégias do racismo ambiental a necropolítica do extermínio, onde políticas públicas são efetivadas em prol da exterminação dos povos minoritários, atrelada à emergência de um caráter genocida neocolonialista que permite a desterritorialização e a limitação do direito de existir frente ao impasse. Nesse viés caótico e desordenado, são geradas injustiças sociais com consequência no genocídio pautado em processos de desumanização e discriminação enraizados no capitalismo. Então, aqui, partindo para a nossa rodada de perguntas, começar falando sobre um dos momentos de ocupação mais expressiva do país, que começou em 1808, com a chegada de Dom João VI no Porto Brasileiro, junto com sua corte, cerca de 15 mil pessoas. O crescimento de grandes cidades, como Rio de Janeiro e Salvador, movido pelas iniciativas de expansão urbana de Dom João VI, não se dá de maneira organizada, e sim através da ocupação de áreas que não são propícias para a construção, como morros e encostas, desmatamento da vegetação nativa para maior ampliação dos limites municipais. Ainda nesse contexto de ocupação territorial, precisamos questionar: quem ocupava os morros, as encostas e as principais moradias em áreas de risco? Quando pensamos no contexto do Brasil colônia, a ocupação expressiva dos morros e encostas se deu por uma população negra escravizada que, fugindo do regime escravista e da opressão, se organizavam em quilombos afastados das cidades. Muitos desses quilombos deram origem a bairros e favelas majoritariamente negros. Quando a gente parte para o contexto do Brasil República, a expulsão dos trabalhadores das áreas centrais para dar lugar à construção de avenidas e praças, somada à especulação imobiliária que impossibilitaria a classe trabalhadora a permanência naqueles locais, gerou uma grande movimentação da população mais pobre e negra para as áreas de costa, de morros e margens de rios. Ou seja, durante todo o processo de formação e ocupação territorial das grandes cidades brasileiras, a população negra e a população indígena foram subalternizadas e submetidas a uma situação habitacional extremamente perigosa e degradante. Essa também é uma faceta do racismo ambiental. É sobre esse contexto histórico que eu pergunto, Leila. De que forma que o racismo ambiental impacta na vida dessas comunidades que experienciam catástrofes naturais com muito mais violência e intensidade de danos materiais? Bom, é muito importante trazer esse contexto histórico, porque o racismo é um produto do período escravocrata. Ele está presente em todas as esferas públicas e privadas do Estado brasileiro. E a população negra,
está, em sua grande maioria, concentrada em bairros que alguns serviços públicos são ausentes ou precários, como é o caso do saneamento básico, as moradias em locais de risco, o acesso à saúde de qualidade, educação. E a população não negra está concentrada onde os serviços públicos funcionam com mais eficiência. É isso que a gente chama de racismo ambiental. É uma desigualdade social e ambiental que afeta principalmente pessoas pobres e negras, e esses grupos sofrem com os impactos negativos da falta de acesso aos serviços ambientais de qualidade. Para falar desses impactos que afetam essa população específica, eu vou trazer um pouco da minha experiência como mulher negra e durante muitos anos eu morei na Península de Itapajipe, aqui em Salvador, que popularmente é conhecida como Cidade Baixa. Como moradora, eu pude sentir na pele os efeitos desses problemas ambientais. Eu me lembro que quando eu era criança, meu pai me levava para o colégio e quando chovia muito, a gente enfrentava diversos obstáculos por causa das inundações na cidade. Toda vez que chovia, era um transtorno para os moradores. Então, Itapajipe era uma área de mangue, o que na década de 30 deu-se início ao processo de favelização. As pessoas negras e pobres, excluídas, erguiam suas casas nas chamadas palafitas. Já na década de 40 foi a descoberta do petróleo, e a partir daí a instalação de indústrias, né? A população negra foi expulsa desse local para dar espaço à expansão do bairro. Os resíduos sólidos e os entulhos produzidos na cidade, né, na cidade alta, vamos dizer assim, eles eram depositados na península de Itapajipe. E dessa forma desorganizada, iniciou o processo de urbanização. E algumas das inúmeras consequências dessa injustiça ambiental, a gente pode citar as inundações das ruas, que resultam em prejuízos materiais, pessoas são desalojadas, congestionamentos, prejuízos econômicos e uma das coisas mais preocupantes são as doenças transmitidas através dessa água. A gente pode citar também a situação precária de moradia. Muitos bairros da Península de Itapajipe têm casas construídas com restos de madeira, são carentes de infraestrutura, foram erguidas em terrenos irregulares, como é o caso de Baixa do Petróleo, Leblon, Mangueira, Massaranduba. E saindo até da esfera da Cidade Baixa, a gente pode citar o subúrbio ferroviário, onde Mirantes de Piripiri, por exemplo, algumas casas são construídas em encostas. E para as pessoas se movimentar, se locomoverem, elas precisam ali no barro, né, improvisar escadas. E quando chove, a gente já sabe o resultado, né? A coleta de lixo que não é eficiente. Tem o bairro do Arraial do Retiro, que algumas casas não têm banheiro e as pessoas precisam improvisar, né, banheiros fora de casa. Então, o saneamento básico, na maioria das vezes, é precário e isso vai criar um ambiente propício a muitas doenças, porque muitos não têm acesso à água tratada e nem à coleta de esgoto. E aí é muito interessante quando você traz isso, porque se já é uma situação extremamente preocupante no contexto normal, de realidade normal, imagina quando a gente traz isso para uma situação de calamidade pública, como foi no contexto recente da pandemia do Covid-19, né? É muito interessante que a gente pontue de que forma que essas problemáticas de impactos elas têm a ver com a abordagem e oferecimento de serviços e infraestrutura básica. E aí é legal trazer um dado, porque a Fundação Nacional de Saúde fala que saneamento ambiental compreende saneamento como instrumento de promoção à saúde, que além de saneamento básico, inclui resíduos gasosos, promoção da disciplina sanitária de uso do solo, controle de doenças transmissíveis e demais serviços e obras, cuja finalidade seja a qualidade de vida e bem-estar urbano e rural. Pensando nisso e no fato de que a maior parte da população marginalizada também faz parte das comunidades expostas ao racismo ambiental, o que você acha que a gente pode refletir sobre os desafios que essas pessoas enfrentaram durante o período da pandemia?
Ó, o coronavírus ele chegou com mais intensidade nos bairros periféricos, onde as condições de saneamento são bem mais precárias. A população ela ficou exposta ao contágio por causa da falta de água, o que impossibilitou uma das medidas de prevenção, que era a higienização, tanto das mãos quanto das compras que chegavam em casa e da própria casa, né? Durante a pandemia, a prestação de serviços não foi prioridade para o poder público. E isso passou a contribuir com a transmissão do vírus, porque a falta de água não afetou apenas a parte da higiene básica, contribuiu para espalhar o vírus que estava presente nos esgotos perto dos hospitais. Nós sabemos que muitas comunidades elas moram próximo a esgoto a céu aberto, como é o caso ali do Hospital do Subúrbio. As pessoas que moram na redondeza, né, elas estão próximas a esgoto a céu aberto. E isso facilitou a possibilidade de infecção pelo contato com a água não tratada. Então, as áreas mais pobres da cidade, de todo o Brasil, na verdade, foram as mais afetadas pelas altas taxas de contaminação e também do número de óbitos. A questão do conhecimento influencia bastante, porque as comunidades mais vulneráveis, vamos chamar assim, onde eles não têm acesso à informação correta, ao esclarecimento, eles não acham que é importante, que é interessante deixar de trabalhar, porque muitos atuam no trabalho informal, para perder aquele dia de trabalho que vai lhe trazer uma renda, né, vai levar o sustento da casa, para passar o dia na fila para tomar vacina. Então, isso aconteceu muito. Eu presenciei pessoas falando isso. Eu não posso deixar de trabalhar, não vou deixar de vender no ônibus para passar o dia todo para tomar a vacina. Então, essa questão do conhecimento, né, que influencia bastante. Até nessas questões, inclusive, de na época que a gente teve que fazer lockdown, distanciamento social, era uma questão extremamente sensível para essa camada da população que tinha que garantir o sustento e, ao mesmo tempo, prezar pela saúde, prezar pela sua própria saúde, pela saúde das pessoas que estavam convivendo com elas. Foi muito delicado, foi um período muito delicado e que apenas reforçou essas desigualdades sociais que assolam a população brasileira. Agora, partindo aqui para um novo âmbito, um diferente âmbito do racismo ambiental, a gente pode pensar em casos, por exemplo, os que aconteceram nos últimos anos em Brumadinho e Mariana. Foram cidades onde ocorreram os rompimentos das barragens e populações ribeirinhas foram profundamente prejudicadas com a destruição de suas casas e dos ecossistemas aquáticos, que afetaram diretamente a pesca, que era a atividade econômica com a qual se sustentavam. Ainda no contexto brasileiro, a gente tem populações indígenas batalhando diariamente pela recuperação das suas terras, que foram invadidas e tomadas por mineradores e agropecuários que destroem os territórios e contaminam solos e rios. De que maneira que o poder público pode atuar nessas questões e quais estratégias públicas para tornar o racismo ambiental cada vez menos determinante nas trajetórias dessa população? Então, desde 2019, as ocorrências de garimpo em terras indígenas na Amazônia dispararam. Aumentaram também a incidência de doenças, contaminação dos rios. Então, essa atividade ela não gera benefício nenhum para a população local, né? Ela só prejuízos. E recentemente eu estava vendo uma reportagem, o atual presidente do Brasil ele liberou aproximadamente 513 milhões para a ação de defesa dos povos indígenas, para demarcação, fiscalização de terras, distribuição de alimentos, assistência médica de qualidade. No caso do rompimento das barragens, uma medida indispensável é a instituição de uma política de gestão e monitoramento das barragens, exigir também uma equipe qualificada no quadro das empresas. E atualmente contamos, né, com boas referências de tecnologia para evitar que novos acidentes se repitam. E sem contar também, e aí pensando nas estratégias que a gente pode ter no nosso âmbito de comunidade acadêmica, enfim, trazer cada vez mais essa discussão, né? E conscientizar e sensibilizar
o maior número de pessoas possível em relação ao racismo ambiental e as estratégias que a gente pode ter para se manter vigilante, atento e reforçar as políticas públicas que beneficiem cada vez mais a maior parte da população. E aí, entrando nas questões das comunidades e como que as questões externas impactam na dinâmica interna delas, você poderia trazer um pouquinho para a gente a respeito da sua pesquisa com a comunidade cooperativa, como que tá sendo, trazer um apanhado geral, assim, a gente está muito interessado em saber. Então, eu estou desenvolvendo uma pesquisa em uma cooperativa de reciclagem localizada em um bairro periférico de Salvador. O meu objetivo é identificar características do racismo estrutural na atividade dos catadores cooperativados. E sabemos, né, que os recicladores alcançaram a visibilidade da sua atividade, que, na verdade, é muito importante pelos benefícios que traz ao meio ambiente. Existe um movimento nacional de catadores de materiais recicláveis que, através de campanhas, mobilizações, eles buscam soluções para a crise econômica vivida por esses catadores. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que recomenda a inclusão dos catadores, que aguardam ansiosamente serem contratados pela prefeitura. Só que a realidade vivida pelos catadores é diferente, né, aqui em Salvador. Essa cooperativa, por exemplo, eu como moradora do bairro durante muitos anos, eu não conhecia, né? Ela fica em um local assim não muito estratégico, mas através de um amigo que me indicou, porque a gente estava providenciando lá no meu trabalho a destinação dos resíduos recicláveis e através de um amigo eu conheci a cooperativa, marquei uma visita técnica e resolvi, né, trazer a temática para a minha dissertação. Então, essa cooperativa, os membros, eles relatam a exclusão por parte da comunidade, a discriminação por causa do seu trabalho, que envolve o manuseio do resíduo, a dificuldade em obter parcerias, né? Eles tinham, essa cooperativa funcionava em um bairro específico que sofreu um incêndio criminoso em 2012. Eles perderam tudo, até o galpão, e após um período de organização, eles conseguiram, né, através de um aluguel, estão em um galpão nesse bairro atual. Esse galpão, o aluguel é muito, muito caro. Então, eles vendem os resíduos, pagam o aluguel, porque não podem perder o espaço. O que sobra, eles dividem para 23 cooperativados. Então, é uma renda que vai de R$ 300 a 500. É muito pouco para uma família se sustentar, né? O galpão também ele é pequeno, ele não tem ventilação, os catadores estão expostos a riscos ocupacionais. E quando eu questionei a presidente da cooperativa, ela disse que vem buscando, né, apoio da prefeitura, do governo, e ela, né, não tem conseguido, a própria comunidade também não ajuda, eles não encontram espaço para educar, né, ambientalmente a comunidade em relação à disposição, à separação dos resíduos. Então, na Cidade Baixa, assim como eu acredito em alguns bairros, né, periféricos, falta isso, né, um trabalho de educação ambiental para que as pessoas entendam a importância de separar esses resíduos. Algumas famílias fazem, mas a maioria ainda não. Então, eles não têm apoio da comunidade nem do poder público e eles associam isso de serem uma cooperativa, esse fato, né, essa falta de apoio, por serem uma cooperativa localizada em periferia, composta por pessoas negras, em sua maioria, a postura da comunidade local de não valorizar e de discriminar a atividade dos catadores machuca a autoestima deles. Então, quando a gente tem o contato, você precisa quebrar essa barreira, né? Você percebe que eles ficam ali, às vezes não querem contato porque existe uma barreira. São pessoas que já foram tão feridas que eles não querem se abrir para ninguém.
E aí, quando você consegue conversar, né, consegue inserir ali no meio dele, no vocabulário dele, eles já começam a se abrir, já começam a se sentir, né, incluídos, se sentir parte. Então, além de identificar o racismo estrutural na cooperativa, eu pretendo desenvolver atividades que promovam a igualdade racial. Né? É um trabalho também com as mulheres, né, para que levante a autoestima dessas mulheres. A nível de esclarecimento, o racismo ambiental, é o que a gente está falando aqui, ele é um produto do racismo estrutural, né? Porque no caso da cooperativa, eu estou investigando características do racismo estrutural. Então, é praticamente a mesma coisa. O racismo estrutural é a normalização de falas, hábitos, situações que vão promover a discriminação racial. Então, quando a gente normaliza o fato de que pessoas negras moram em periferias, que a falta de assistência do poder público em bairros pobres, que tem como consequência tudo isso que nós já falamos, isso é racismo ambiental. E como que tem sido a receptividade desses membros da cooperativa com o seu trabalho? Como que tem sido esse processo de trazer esses novos conceitos, enfim, e de aprender com as trajetórias deles? Então, no início foi um pouco difícil, né? Eu consegui o contato com a presidente, mas os catadores cooperativados, eles ainda tinham, assim, muitas distância comigo. Eu ia, tentava me inserir, conversava, fiz várias visitas, mas eu sempre mantive contato com a presidente da cooperativa, né? Conversava com ela, falava dos meus objetivos com a pesquisa, e aí, de repente, ela viu que a minha pesquisa poderia trazer alguma melhoria para a cooperativa, né? Que era uma forma de divulgar a cooperativa para outras comunidades. Ela enxergou dessa maneira. Então a gente continuou mantendo contato, eu continuei indo até os catadores e acho que a minha presença, indo sempre, conversando com eles, buscando ajudar, buscando ouvir um pouco de cada um, sem julgamentos, sem olhar diferente. Então eles, com o tempo, eles começaram a se abrir. Quando eu chego, eles já me conhecem, falam comigo. Alguns setores da cooperativa que eu não tinha acesso, eu comecei a ter acesso, né? Hoje eles já me mostram com prazer, explicam tudo, pedem ajuda, né? Eles enxergaram que a academia, de alguma forma, pode ajudar a cooperativa. E quais as principais facetas do racismo ambiental que você conseguiu identificar a partir das falas desses trabalhadores? Bom, inicialmente é a forma de tratamento dos clientes, porque a cooperativa faz parcerias com algumas empresas, né? Sejam elas condomínios, mercados, enfim, dentro da região da Península de Itapajipe e fora. Então, segundo o relato de alguns deles, existe uma barreira em relação à forma de tratamento, né, quando se trata de um cooperativado negro para um cooperativado branco. Então, um deles, né, me falou que quando ele vai atender determinado cliente, ele não é bem tratado e o cliente exige ser atendido por outra pessoa que seja, né, de pele clara. Então, identifiquei isso. Tem as negativas, porque os cooperativados, né, no caso até a presidente, a pessoa que é responsável, vai em algumas empresas da comunidade, em escolas, em mercados, para fazer parcerias e recebem sempre uma negativa, mas visualizam que os resíduos são destinados para outros locais. Escolas também, né? Recentemente eu consegui uma parceria, né? Através desse convívio com eles, eu divulgando, consegui uma parceria com uma escola na Cidade Baixa que está disponibilizando os resíduos, eles ficaram bem alegres e a parceria deles é uma troca. Né? O que eles fazem? Eles vão na instituição, eles fazem o treinamento da coleta seletiva, eles fazem o acompanhamento. Em troca,
são os resíduos que são doados para a cooperativa. Muito obrigada, então, principalmente por responder de forma tão excelente nossas perguntas. E para finalizar esse nosso episódio, gostaríamos que você deixasse a mensagem final sobre a importância de construirmos diariamente uma luta contra as injustiças ambientais e de que forma você enxerga que podemos contribuir nessa jornada. Bom, as comunidades afetadas pelo racismo ambiental, elas precisam ter acesso a informações sobre saúde, meio ambiente, precisam de recursos financeiros, apoio governamental. É necessário garantir o acesso igualitário a recursos materiais e serviços ambientais, assim como investir na infraestrutura de saneamento básico e água de qualidade para essas comunidades que são marginalizadas. Para combater o racismo ambiental, a sociedade precisa reconhecer o problema e buscar medidas para combatê-lo, como a criação de políticas públicas que se preocupem, né, com as desigualdades sociais, promover iniciativas educacionais, valorizar essa comunidade. E o conhecimento, eu costumo dizer que o conhecimento é a base de tudo. Quando eu falo de racismo ambiental, para algumas pessoas, elas não sabem o que é. O que é isso? O que é racismo ambiental? Nunca ouvi falar. E aí eu faço aquela provocação. Você nem imagina racismo, meio ambiente. Então as pessoas não conhecem. Mas quando você explica que são essas desigualdades em relação, né, às comunidades periféricas, a pessoa entende e identifica as situações. Então, o conhecimento é a base. Eu encerro citando Paulo Freire, que a educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Muito obrigada, Leila, pela sua disponibilidade, pelo seu interesse de estar aqui conosco na gravação do nosso podcast. E agradecemos também a você que nos escutou até esse momento. É muito importante a gente ouvir falas como a de Leila e ouvir sobre pesquisas como a que ela tem feito. Lembrando que essa é uma atividade desenvolvida pelo Programa de Educação Tutorial de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFBA. Para continuar ouvindo o podcast, basta ficar atento ao nosso Instagram, @petambiental.ufba. Fique ligado e não perca nenhum episódio.